pra essa casa proteger. A Vibe Mundial apresenta programa Alexandre Comino, o Desdoutrinador, quebrando dogmas, doutrinas e tabus. Salve Exu e pomba girar de fé, você em meu corpo ninguém vai me segurar. É Mojubá, pra vocês eu vou cantar. Olá, que alegria, estou voltando aqui à Vibe Mundial, depois de uma temporada assim, longe de casa, né? Agora estou voltando junto com meu irmão, Cristiano Nascimento. Bem-vindo, meu irmão. Que bom, né? Que bom poder voltar depois de tanto tempo, né? De tanta coisa vivida. E poder agora, nesse novo momento, vir aqui se comunicar de novo, né? Conversar, interagir. O que a gente vai trazer de novidade, né? A gente trouxe aí o nome, o Desdoutrinador, para desdoutrinar a gente, né? A gente tem uma vida tão cheia de doutrinas assim. Ontem eu estava conversando com o meu mentor, o Horácio, né? Um irmão muito querido. E a gente estava entendendo, né, que esse negócio de desdoutrinar é uma forma de desprogramar a vida, né? A gente está muito condicionado, nós somos totalmente autômatos com relação a muitos valores, a muitos conceitos, né? Que se tornam preconceitos assim na nossa vida. E a gente acaba vivendo esse adestramento de mundo, esse adestramento de corpos, desde que a gente nasce. Então a gente já começa mudando o nome do programa, que nasceu como Desdoutrinador. A gente já vai mudar esse nome aí para Desprogramador, porque a gente está aqui para desprogramar os nossos traumas, desprogramador, né? De desprogramar a nossa dor, desprogramar os tabus, desprogramar doutrinas, desprogramar convicções, desprogramar crenças limitantes, desprogramar tudo que limita, né? Que prende ou que oprime a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, assim como é o machismo, o colonialismo, esse olhar, né, racista, esse olhar sexista e esses olhares doutrinários. E esses olhares doutrinários de tantas religiões que nos atravessam e nos atravessaram. Caiu o retorno aqui. O que você acha, Cris? Tive essa sensação também. A gente parou de se ouvir, mas enfim, continuamos falando. Chegar nesse mundo aqui, em algum momento a gente toma consciência disso, né, Ale? Que a gente chega nesse mundo e recebemos programações diversas, né? A gente recebe um mundo pronto e muita gente querendo nos ensinar como viver, né? Eu comentava contigo no café da manhã sobre o poder de desacreditar num período onde se vende a fé. Em cada post, você agora tem a consciência de poder parar e analisar tudo que você acredita, né? Porque tudo que você acredita é o que te move nessa vida, né? O nosso sistema de crença, no que está ligado à fé humana, não somente à fé divina, é que faz a gente caminhar no sentido de fazer as nossas escolhas. No fundo, consciente ou inconscientemente, tudo que a gente acredita é o que nos move. Então a pergunta nesse momento é: em que você vem acreditando para a sua vida estar como ela está, né? Como te ensinaram a ver o divino, a divindade, Deus, desde a infância, assim, nos primeiros momentos, como lhe foi apresentada a fé, que foi aquilo que te começou a preparar para a vida, dos valores que você ia absorver e o que te norteia, né? Então, é um questionamento que eu gostaria de iniciar fazendo, de você parar nesse momento e racionalmente analisar tudo aquilo que você acredita e as suas escolhas baseadas nas suas crenças, né? Se você acredita que um ser que está fora do seu alcance, um ser negativo, te atormenta e influencia na sua vida,
Isso já basta para o teu campo se abrir para que qualquer outra influência chegue. Então a gente vai falar muita coisa aqui nesses nossos encontros nesse sentido, né? De pegar questionamentos profundos mesmo e refletir junto com quem vai estar ouvindo a gente. Então eu gostaria de manifestar nesse momento a gratidão de poder estar aqui, de poder conversar, de poder trazer aqui para a rádio as conversas que a gente tem no particular, né? Então, te amo muito, estou muito feliz de estar aqui. Te amo também. Muita gratidão por esse momento. E uma das questões cruciais, assim, diante da vida é exatamente no que é que você acredita, né? Você acredita no quê? Quais são os seus valores? Quais são os seus conceitos? E aí a gente tem uma passagem muito interessante, né? As minhas passagens, elas não são passagens bíblicas, né? As minhas passagens não são passagens que está escrito em algum livro. As minhas passagens são das minhas próprias experiências, né? Então, tem uma passagem do Sultão, assim, que é meu mestre, né? Ele falando que tudo é bom, né? Tudo que acontece na vida é bom. Tudo é para o nosso aprendizado, tudo é para o nosso crescimento. Então, muitas vezes, a gente não tem uma consciência, né? Ele diz assim, olha, tudo que é bom é sagrado. Agora, para entender o que realmente é bom, é preciso ter uma consciência. Então, acho que o desprogramar, ele tem a ver com essa consciência. A gente precisa desprogramar muita coisa, a gente precisa desligar muita coisa, precisa desdoutrinar muita coisa para ter consciência de quem nós somos, para ter uma consciência do mundo assim ao nosso redor, né? A gente precisa é, entender a nossa realidade interna primeiro, antes de olhar para fora, né? Eu tava vendo um vídeo do Nego Bispo, né? Saudoso, desencarnado, quilombola, Nego Bispo. E ele tá falando sobre sair para dentro e entrar para fora, né? Então, antes de você entrar para fora, você tem que sair para dentro, né? Você tem que conhecer a sua realidade interna. Quem é você, né? É muito comum, principalmente religiosos e espiritualistas, né? A gente está aqui na rádio Vibe Mundial e a gente tem aqui na grade da rádio uma grande quantidade assim de comunicadores, né? Espiritualistas, né? Alguns religiosos e o ser humano ele tem essa ânsia, né, de encontrar uma resposta, né? Por que é que a gente vive num mundo tão agressivo, de tanta dor, e em algum momento, né, esse mundo da mentira, esse mundo da agressão, e aí a gente pode chamar de mundo de Maia, né? O mundo da ilusão. Isso é uma filosofia do hinduísmo, né? Que esse mundo é um mundo de ilusão. Mas como é que faz para eu enxergar além do véu de Maia, né? Porque primeiro eu preciso entender o que é isso, né? Como é que é isso, esse lugar, né? Enquanto eu não enxergo além do véu de Maia, falar sobre o véu de Maia é apenas um aspecto teórico, né? É só uma teoria, se eu não tiver um vislumbre assim de uma realidade mais profunda. E a realidade mais profunda é a realidade do quem sou. Porque, inclusive, existe uma espiritualidade de Maia. Existe uma espiritualidade ilusória, né? Principalmente no que toca às religiões. Então é muito comum as religiões com o histórico de serem parceiras do Estado, né? Como a grande religião romana, é muito comum ela fazer parte desse mundo de Maia, né? E ainda colaborar, né? Colaborar por meio das doutrinações, né? Então, quando a religião começa a doutrinar as nossas mentes com interesses políticos, né?
Melhor você ficar quietinho aí, Tom. Não atravessa a câmera, não. Então, nós somos tomados assim por esse mundo da ilusão desde a infância. E aí, a cultura tolteca diz que desde criança a gente é programado, né? Nós somos adestrados, né? A gente passa por um adestramento desde a nossa infância. A gente vai sendo educado, chama de educar, né? Educar. Educar a criança para agradecer o presente que não gostou, educar a criança para ela ser boazinha e ameaçá-la com o inferno. Se não for boazinha, ameaçá-la com o diabo, se ela não se comportar. E oferecer o prêmio de ir para o céu se for uma criança boazinha. Então é por aí que começa um adestramento de corpos e de valores, né? Quando começa também a criação de valores do que é o homem cis, a mulher cis, o hétero, e o mundo do branco, o mundo do negro, e o mundo daqueles que são iguais a mim, né? Porque tem o mundo japonês, tem o mundo chinês, tem o mundo oriental, tem o mundo africano. Cada um tá vivendo num mundo diferente. Parece que a gente tá tudo no mesmo lugar, mas no momento que cada pessoa tem uma percepção diferente de mundo, então isso quer dizer que cada pessoa está vivendo num mundo diferente. A gente precisa de muita sabedoria para interagir com o mundo do outro. E a sabedoria é a sabedoria de se conhecer em primeiro lugar, saber quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, como é que eu chego aqui nesse mundo. Então, antes de interagir com o mundo exterior, a gente precisa se desprogramar. Não é isso? Isso me lembra daquela historinha do copo cheio, do copo vazio, né? Do mestre. Tem uma história do Zen, uma historinha do Zen budismo, né? Aqui aproveito já para mandar um abraço aqui para a querida Monja Coen, que tem programa aqui também na Rádio Mundial, que fala do Zen muito melhor do que eu, lógico, né? Mas tem uma historinha de um mestre que é um mestre Zen. Um mestre Zen é um mestre de sabedoria. E aí ele recebeu um professor de filosofia. Um professor de filosofia é um acumulador de conhecimento. Então existe uma diferença entre o mestre e o professor. O mestre é aquele que traz uma sabedoria, o professor é aquele que traz um conhecimento. O mestre é aquele que te liberta, o professor é aquele que te prende. O mestre é aquele que te torna mestre de si mesmo. O professor é aquele que você seja um eterno aluno, aprendiz dele, né? Dele mesmo. E aí diz que esse professor de filosofia visitou um mestre e ele não parava de falar, e não parava de falar. E o mestre resolveu oferecer uma xícara de chá. E ele começa a encher a xícara, e a xícara começa a transbordar, e o chá começa a cair no chão. E aí ele fala, o que é isso? O que você está fazendo? Você é um louco. Então o mestre diz, primeiro você precisa esvaziar o seu copo. Você precisa esvaziar a sua xícara para receber um novo conteúdo, um novo saber. Ou seja, a gente precisa se desprogramar antes de se reprogramar de novo. A gente fica buscando a espiritualidade como novos programas para um novo viver, mas a gente coloca um programa em cima do outro. Tem que fazer aquilo lá que é desfragmentar o disco, né? Trocar o chip, atualizar o sistema, formatar o sistema, né? A gente tá lá com aquele sistema velho, com aquele disco... Passar o antivírus, né? E fazer o desfragmentador e se livrar de tudo. Então isso é o esvaziar o copo, né?
a gente esvaziar para receber algo novo, mas tem algo muito forte aí, que é o conhecimento enche, a sabedoria esvazia. Não tem, as pessoas não costumam dizer, não enche os meus sacos. Eu tô de saco cheio já. E às vezes as pessoas levam isso para uma conotação outra, né? Mas o saco cheio é a pessoa tá carregando coisa, né? Então a gente passa uma vida carregando coisas que não são nossas. A gente passa uma vida inteira levando verdades que não são nossas, conceitos que não são nossos. Desde a infância, os nossos pais já começam a encher a nossa cabeça do que eles acham que é certo e importante para sobreviver no mundo. Então essa é a programação. Nós estamos aqui para desprogramar isso tudo e trazer uma leveza maior para sua vida. Falar para você que não existe diabo, não existe inferno, não existe, isso foi inventado, é uma programação. A maneira como o próprio espiritismo passa hoje, o espiritismo popular passa hoje, a ideia de um obsessor é igual ao diabo na Idade Média. As trevas ficaram iguais, o inferno. Mas a gente vive aqui com crenças limitantes que a gente nem se dá conta no inconsciente coletivo. Inconscientemente a gente segue padrões que ditam o nosso comportamento de uma maneira totalmente preconceituosa e traz um sofrimento para o nosso dia a dia, né? Porque eu terceirizo a responsabilidade dos acontecimentos da minha vida ao mundo espiritual, por exemplo. Isso é um condicionamento, né? Como é que você pensa isso assim? Acabo de me lembrar agora de um ritual que meu finado pai de santo fazia, que ele chamava de deslavagem. Olha, gostei Me já. ocorreu agora por causa de desprogramar, né? Aí lembrei. Deslavar. O que o baiano dele pedia para fazer isso com a pessoa, né? É, simbolicamente, ritualisticamente, naquele momento ele estava querendo que a pessoa desacreditasse de algumas coisas para poder se esvaziar e aí recomeçar o caminho espiritual, escolhendo com mais consciência o que vai acreditar, né? Então, a gente comenta muito sobre isso. As pessoas chegam para as religiões espiritualistas e mediúnicas, vamos dizer assim, mas mais aquela religião de incorporação. Aí agora eu excluo um pouco o kardecismo, né? Falo ali de Umbanda, de Candomblé, de todas essas vertentes que trabalham com incorporação, nesse momento, aprender a olhar para aquilo que você acredita e ver se você está disposto a questionar isso, né? Por exemplo, o conceito de pecado, porque tem muita gente que chega pronto para conhecer uma espiritualidade que vai te libertar de conceitos e dogmas, mas não para pensar que está trazendo para essa realidade espiritual, por exemplo, a crença, né, no pecado, a crença num ser diabólico, que muda só de nome, né? Começa a virar quiumba, aquilo que você chamava de obsessor ou de diabo lá na outra instituição religiosa que você ia, que não deixava você olhar para dentro de si, criando uma relação de dependência com aquela instituição, que vai estar sempre te dando aos poucos um pouco de dose de perdão para você lidar com a sua consciência, e aí você tem a chance de se libertar de tudo isso, né? Mas como desacreditar em algo que foi introjetado em você desde a sua infância, né? Então não é num passe de mágica, não é num passe espiritual que isso acontece, né? Então aí vai exigir dedicação do ser, né? Para se autoconhecer, para parar para questionar tudo isso, né? Porque é muito infeliz a gente perder a oportunidade de aprender com a própria vida quando a gente fica com os olhos voltados somente para fora, achando que um diabo, um demônio, um quiumbo, um obsessor está tendo um poder de viver minha vida no meu lugar. Não é eu que vim aqui para viver essa vida, né? Meu espírito está passando por essa experiência. Então tudo que vier além disso tem que ser do meu amor, do meu bem-querer, daquilo que vem para agregar. Agora eu não entender que eu sou humano, que eu estou sempre em constante aprendizado e que, segundo os olhos dos outros, algumas das minhas atitudes podem ser erradas, eu não consigo me responsabilizar pelas minhas escolhas para poder aprender com isso, né? E aí eu vou viver uma vida olhando para fora,
tentando bloquear aquilo que está dentro de mim, do lado de fora. E é isso que a gente percebe que as grandes religiões fazem, né? De alguma maneira, bloqueia a pessoa de encontrar no coração dela o próprio caminho, né? E aí fica uma fé muito mental, né? Na lavagem cerebral. Será que a gente consegue promover uma deslavagem cerebral? Porque acho que era isso que meu pai de santo fazia com as pessoas, né? A pessoa chegava acreditando em tanta coisa que, para começar, ele falava, pera, vamos fazer uma deslavagem nessa coroa aqui. E fazia isso com a gira aberta, assim. Deitava a pessoa numa esteira e lavava com água de Oxalá. Mas aquilo, hoje me vem o entendimento de que aquilo era muito simbólico com relação ao que ele procurava atingir na pessoa, que era colocar ela no início de um questionamento do que ela acredita na vida, para ver se ela está preparada para começar a acreditar em outras coisas, né? E aí cai naquilo que você diz, né? Se eu mudo, o mundo muda, porque eu mudei a minha maneira de ver o mundo, e o mundo inteiro vai mudar porque eu mudei, né? Quando eu curo o meu mundo, né? Quando eu mudo completamente o meu mundo, né? A minha visão de mundo, o meu entendimento de mundo. Então... Eu acho que o mundo mudou, mas quem mudou foi eu, porque eu mudei a minha maneira de ver o mundo a partir da minha mudança interior, né? Aí muda o seu mundo, né? Porque se eu mudo a maneira como eu vejo o mundo, mudou o mundo. O mundo que eu vejo não é mais o mesmo. Quando muda o observador. E eu não gosto de abusar da física quântica, não, né? Mas a física diz que o resultado, né, de um processo, ele está totalmente influenciado pela presença do observador, né? O observador, a presença de um observador altera o resultado, né? Então, o mundo também existe a partir de quem observa, né? E esse mundo que a gente vive, ele é uma grande experiência, assim, né? A gente só não tem muita consciência do nosso poder, né? Nosso poder de cocriar a nossa realidade, né? O quanto a gente tem esse poder, assim. Então, no momento que a gente se entender a partir de um lugar maior de autorresponsabilidade, de autopoder sobre a vida, de autocontrole sobre a vida, então pode ser que a gente saia desse lugar de vítima, né? E aí, saindo desse lugar de vítima, só quando a gente está fora desse lugar da vítima é possível assumir um lugar de protagonista da própria vida, né? Então, você se tornar um protagonista da sua vida é você assumir que tudo o que acontece na sua vida, de alguma maneira, assim, tem um sentido de ser. Foi criado por você, foi atraído por você, tem a ver com o seu magnetismo, com a sua energia, com a forma como você está programando a sua vida, que é o assunto do nosso segundo bloco aqui. Como é que você está programando a sua vida? Será que Deus é um grande programador? Essa é a teoria aí que não quer calar. Deus, quais são os novos olhares, né, da ciência? E a ciência está sempre criando novos dogmas, né, com novas roupagens, mas falando a mesma coisa que as religiões e os religiosos falavam, de ser criacionista ou não ser criacionista, e como é que cria o mundo, e como é que a gente pensa esse poder maior, né, essa inteligência que a gente chama Deus. Então a gente vai para o nosso intervalinho aqui agora. Você meu corpo, ninguém vai me segurar. É Mojubá, pra vocês eu vou cantar. Firmei sua força na cruz e no altar. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h25. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Obrigado por sua companhia. Desejamos um excelente dia para você.
Você que está buscando por autoconhecimento e transformações em sua vida, venha fazer psicoterapia com a psicóloga Andréa Guimarães. Ela atende pela terapia cognitivo-comportamental, online e presencial. Seu consultório fica próximo ao metrô Vila Mariana. Para mais informações, acesse o site focoempsico.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 99830 3879 99830 3879. Psicóloga Andréa Guimarães. Nós, da ONG Canto da Terra, atendemos anualmente mais de 4.000 animais em situação de vulnerabilidade e, atualmente, queremos garantir que todos tenham cuidados e acesso à medicina veterinária de qualidade. Mas precisamos da sua ajuda. Esse trabalho só é possível graças a doações que recebemos, que ajudam a cobrir os custos. Seja um apoiador da causa animal. Acesse nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação via Pix, CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. ONG Canto da Terra. É natural curar. A Vibe Mundial apoia a causa animal. A Rádio Vibe Mundial tem uma novidade. Para você que tem o hábito de dormir tarde ou trabalha durante a noite, preparamos uma programação nova e totalmente especial para as madrugadas. Ouça todos os dias, a partir de meia-noite, a Madrugada Astral. Fique na companhia de comunicadores diversos e tenha dicas altamente especiais para a sua melhoria de vida. As suas madrugadas agora mais animadas. Uma parceria Astral TV e a Vibe Mundial FM. 3171-0221, 3171-0221 e 3262-4490. 3262-4490 São os telefones da Rádio Vibe Mundial para você ouvinte interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11h28. Salve Exu e pomba gira de fé. Fosse meu corpo, ninguém vai me segurar. É Mojubá pra vocês eu vou cantar. Queria ouvir essa musiquinha inteirinha da entrada. No altar, Maria Padilha me deu rosas no cruzeiro. Tata Caveira, meu irmão, meu conselheiro. Dama da noite gargalhou pros inimigos. Seu tranca-rua me protege dos perigos. Exu Mirim vai cuidar do meu pensar. Segura firme para não desanimar. Foi Oxalá quem mandou os filhos teus. Os guardiões também são filhos de Deus. E nessa mesa todo mundo se sentou. É Jesus Cristo, Buda Krishna e Marabu, Nossa Senhora, Iemanjá e Maria Mulambo. E eles todos já estão se achegando. Ó meu irmão, preste muita atenção. Olhe bem fundo dentro do seu coração. Se veio aqui não foi para se enganar. Exu está sempre a te acompanhar. E essa música é do Cris. Essa música é sua, né, Cris? A letra, a melodia. E você pode cantar outra vez essa partezinha da mesa? Quem é que tá na mesa sentado lá nessa música? Tem um trecho que fala: os guardiões também são filhos de Deus, né? E nessa mesa todo mundo se sentou. Jesus Cristo, Buda, Krishna e Marabu. Jesus Cristo, Buda, Krishna e Marabu. Eu acho que maravilhoso, né? A gente compreender que a espiritualidade, ela não separa. A espiritualidade não tem contenda, né? A espiritualidade, ela não é sectária. A espiritualidade não tem intolerância. A gente tem muitas religiões,
mas só uma espiritualidade, né? Jesus, Buda, Krishna, e Marabô, e a Maria Padilha, e a Maria Madalena, eles se sentam todos numa mesma mesa, chamada espiritualidade. Então, quando a gente começa a ter um olhar assim mais universalista para a nossa vida, quando a gente aprende a não criticar os valores do outro, quando a gente procura a ter essa visão integrativa, né? De inclusão, diferente das exclusividades, né? Daqueles que se consideram os escolhidos do reino de Deus e alguma coisa assim. Então, esse olhar inclusivo, fala um pouquinho pra gente dessa música. Como é que chegou nessa letra aí, Cris? Então, que coisa, né? Nos processos pessoais de expansão da consciência, né? Com a medicina, com a ayahuasca. Um dia, num trabalho específico, eu estava fugindo, né? Fugindo ali de ver a realidade que se apresentava para mim, daquele questão de tomada de consciência, daquilo que a gente deve se responsabilizar, enfim. Na força, eu estava... E aí, essa música chega para mim com o Exu assobiando no meu ouvido, né? Dando risada de mim, assim. Deu feito uma criança fugindo ali da consciência que chegava para eu aprender, né? E aí ele fala assim... Ele começa pelo fim, ele fala assim: se veio aqui não foi para se enganar. Exu está sempre a te acompanhar. Porque eu falei para ele assim: eu sei que eu preciso olhar para isso, mas eu tô com medo, né? Você me acompanha? Aí ele fala assim: se você veio aqui, não foi para se enganar. Eu vou sempre te acompanhar. E aí, depois que o trabalho acabou, isso foi vindo aos poucos, os versos foram vindo, assim, nesse conceito de que só se consegue respeitar a fé do outro se você alcançar essa consciência universalista. Parta de onde você partir, né? Então, essa coisa de Nossa Senhora, Iemanjá e Maria Mulambo. Então, assim, quantas divindades cabem dentro de você? O meu neto, Murilo, de 9 anos, ele toca tabaco no terreiro e frequenta a Assembleia de Deus junto com a avó da família do pai dele. E esses dois mundos cabem dentro dele com a maior naturalidade. Porque ele ainda não cresceu o suficiente para ver que um poderia estar falando mal do outro, né? A gente aqui não fala nada para ele sobre ele da igreja de negativo, e a avó dele também faz a mesma coisa lá. Então ele está com quase 10, 11 anos, ele adora usar uma guia, tocar uma tabaco com a gente no terreiro, mas de domingo às vezes eu fui levar ele para casa dele e deixei ele na porta da igreja, assim, entreguei ele para a avó. E eu já perguntei para ele o que ele achava. Ele falava que ele gostava dos dois, que ele adora ficar lá na igreja, que tem a escolinha cristã, que ele pinta, que ele interage com os amiguinhos e tudo, e que no terreiro é a mesma coisa, ele toca tabaco, brinca. Então, mundos totalmente diferentes podem caber dentro de uma criança pura. Então, quantas divindades cabem dentro de você, né? Para eu acreditar em Exu, eu preciso desacreditar de Buda. Para eu entender e absorver os ensinamentos de Krishna, eu preciso ser contra Jesus. Enfim, qual é esse conceito, né, que a gente tem do que a gente pode acreditar? Por que a gente limita tanto? Por que tem que ser exclusivo, né? Por que se eu vier para a Umbanda, vão dizer que eu dei as costas para Jesus, sendo que eu fiquei 10 anos na igreja? Isso não vai ser abreviado da minha vida. Isso foi um momento que eu vivi, né? Então, como faz para a gente abrir a nossa mente e desprogramar essas condutas exclusivistas, assim, sendo que a gente pode ter vários deuses dançando no nosso corpo, né? Vários conceitos chegando para a gente refletir de muitas partes, né, do nosso ser que podem ser agraciadas com isso, né? O que você acha? Eu acho que você pegou um ponto muito interessante. Porque quando a gente fala em desprogramar, desdoutrinar, desaprender, crença limitante, na mente já vem, né? Já vem os valores da sociedade ocidental, desse mundo antigo europeu colonial, escravagista, racista e machista, o quanto a gente precisa desaprender os valores de uma sociedade doentia. Sempre me vem a frase assim do Krishnamurti, né? Ele dizia que não é sinal de saúde estar totalmente adaptado a uma sociedade doentia.
a frase do Krishnamurti, assim, muito forte que me vem. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa em desprogramar e desdoutrinar, também tem o nosso ego, né? Tem o nosso ego e a nossa vaidade apontando nós temos que ajudar os outros a desprogramar como se eu já fosse o desprogramadão, né? Então, tudo que me incomoda no mundo eu quero que seja desprogramado, mas o desprogramar é você conseguir voltar para a pureza de uma criança. É você voltar a ter esses olhos assim de criança, né? E eu me lembro, né? Tem essa passagem, né? De Jesus que diz que o reino pertence às crianças. E aí parece muito triste, né? Que crescer é o ato da gente perder esse reino, né? Não sei se você consegue ativar o microfone do Tom aqui também, né? Então parece que crescer é o ato da gente perder esse reino. E o Osho, que foi um grande desprogramador, né? O Osho já dizia que é possível, né, você manter essa pureza, que é a maneira como Yahshua, Jesus, esse judeu, né? Nós vamos ter algum programa para falar dele também, desse homem judeu que foi considerado um deus depois pelos romanos e tudo, né? A maneira como ele falava era uma metafórica, uma metáfora, né? Então, essa criança, ela existe dentro de nós e é possível manter essa pureza da criança de alguma maneira. Enquanto ela está viva, o reino está em você. Não é um lugar que você vai depois. O reino, ele não é um presente para quem se comportou direitinho. O reino, ele é agora, onde você está aí agora. Então, na medida que eu consigo curar as minhas dores, curar os meus traumas, curar as dores da minha ancestralidade e até curar as dores do mundo em mim, eu consigo voltar a viver essa plenitude que é a pureza da criança. Então existe um desafio muito grande que é olhar o mundo sem julgamento. É olhar o mundo a partir de uma pureza. Então quando eu me desprogramo, né, eu volto até essa pureza da criança, né? A gente está aqui hoje com o Tom, que é o nosso produtor da Gravatom Produtora. E eu tô aproveitando a presença dele aqui. O que você tá achando dessa conversa toda aí, Tom? Como é que chega e você? Um privilégio de estar aqui com dois amigos, dois mestres, né? Que a gente convive há tantos anos já. Além de poder conviver com esse lado espiritual, né? Eu ainda tenho essa possibilidade de conviver com o lado pessoal de cada um. E isso me encanta muito. Sou muito grato pela sua vida, sou muito grato pela sua vida. E sou muito grato de estar com vocês, sabe? E com essa relação, a gente traz alguns contatos, né? Que também é um super privilégio poder conviver com uma entidade que vem em terra por diversas vezes, que é o Senhor Sultão. E vocês falando aqui de toda essa parte de desprogramar, né? Eu acho que o que o Sultão traz de mensagem pra gente quando a gente está próximo a ele é exatamente isso. Ele traz um pensamento de desprogramar o tempo todo, né? E eu me recordo de um pensamento dele, de uma frase dele, que traz uma reflexão no sentido do que é a vida, né? E ele fala que a nossa vida inteira é uma noite para ele. Então, a gente fica uma vida inteira tentando programar, desprogramar, relacionar, viver, ganhar, perder. Enquanto isso, num tempo, num espaço, em outra dimensão, é basicamente uma noite, né? E a gente tem essa possibilidade de receber essas informações através dessas entidades, né? E muito também
claro para mim uma frase do senhor Tranca-Ruas, que é uma entidade que eu convivo também, que eu tenho uma relação muito forte, né? Desde os meus 14 anos eu convivo com essa entidade, né? Tive um trabalho bem legal. A gente fala trabalho, mas eu não gosto muito de usar esse termo trabalho. Mas eu tive uma egrégora em Uberlândia, Minas Gerais, que foi um templo de Umbanda durante 12 anos. Ele existe ainda. E não tinha um encontro nosso dentro desse local para vários consulentes e médiuns que ele não dizia. Que ele dizia, né? Que nada é, tudo está. Agora, faça a junção disso, de duas entidades trazendo duas frases tão fortes dessa, né? Que a nossa vida inteira é uma noite e que nada é, tudo está. Né? Ou seja, se nada é, não tem uma programação. E se tudo está, a gente está programando o tempo todo. E expansão de consciência, quando a gente começa a movimentar essa área de programação, ela vai dando os novos horizontes, né? Principalmente com várias ferramentas que estão ao nosso alcance, né? Porque às vezes a gente fala, mas o que a gente oferta de ferramenta para que algumas pessoas que têm essa dificuldade acessar essa expansão de consciência? E uma das ferramentas maravilhosas que eu amo são as medicinas da floresta, né? Que traz essa expansão de consciência. O Cris mesmo falou que recebeu essa letra aí numa experiência de ayahuasca, né? Então, fala pra gente aí, Cris, o que é a ayahuasca, né? E a ayahuasca tem alguma relação aí com a desprogramação? A gente tem aqui 8 minutos? 8 minutos ainda. Vamos introduzir, né, o assunto, e a gente vai falar dele muitas vezes, acredito eu aqui. Porque ouvindo o Tom falar, me ficava nítido assim as chaves, né? Então, você que está escutando aí a Rádio Vibe Mundial, 95,7, fique de olho que toda sexta-feira, às 11, vamos estar aqui falando desses assuntos e de outros. E assim, se você é médium, se entende como médium, entenda a potência que é incorporar entidades como essa que nós citamos aqui, o Sultão, o Tranca-Rua, que eles trazem chaves, né, para a gente se desprogramar. Aí, esse é um jeito de entender isso, né? Porque o Sultão, por exemplo, quando ele chega contando, te envolve numa história, ele te leva para uma linha de raciocínio, quando você vai ver, você já entendeu. Sem perceber que você está entendendo, sem questionar. Ele te leva para um estado de consciência com a conversa que ele tem. E aí quando você vai ver, você tá sozinho lá, ele te largou lá, falou, ó, te trouxe até aqui, agora se vira com isso que você sabe até agora. E aí não tem como você não agir de uma maneira diferente, porque você não sabia do que ele acabou de te mostrar. Não é uma novidade, né? E é isso que a gente tem de uma maneira muito intensa quando a gente passa por uma experiência de expansão da consciência, né? Induzida pela planta de poder, né? O chá ayahuasca. Já fazem 10 anos que eu consagro, eu já servi muita gente, né? E a gente, uma mente que se expandiu, nunca mais volta ao seu tamanho original, né? Então, mesmo que passe uma vez só por essa experiência, a pessoa já sai dali olhando o mundo de um jeito diferente, né? Como você se enxerga e como você enxerga o mundo, né? Uma vez em conversa com um psiquiatra, Dr. Rafael Latorraca, um amigo querido que estuda ayahuasca, ele disse que, estudando depressão, né, pelo olhar científico, isso tem muito a ver com o que a gente se enxerga e como a gente enxerga o mundo, né? Se você acha que o mundo é um lugar muito mau, de fato pode ter sido para você em algum período da vida, e se você se enxerga alguém muito pequeno diante desse mundo, né, isso são as crenças mais pesadas que puxam a gente para esse estado depressivo. Então, é fundamental, nesse momento de expandir a consciência, aproveitar a oportunidade de se enxergar nesse mundo de um jeito diferente e ver o mundo com outros olhos. Então, a cada possibilidade de expansão de consciência, a gente tem essa oportunidade. É claro que abre muito as faculdades mediúnicas, quase todas elas, gradativamente ou de uma vez, mas o que mais me agrada é a oportunidade da gente ter clareza
do nosso ser consciente acessando o nosso inconsciente, como se fosse um diálogo interno daqueles que a gente tem o tempo inteiro na vida, né? Vou ou não vou? Eu ligo para essa pessoa ou não ligo? Será que tá tarde? Você vai gostar de mim ou não vai? A gente está sempre perguntando para nós mesmos respondermos, mas na hora que a gente consagra a medicina, aí num ambiente adequado, com a mente aquietada, né? Com o devido preparo, se colocar em condições de poder expandir a consciência, de forma a poder aproveitar essa experiência para observar o que está no teu inconsciente, entre dores, traumas, potências, dons, né, talentos que estão ali reprimidos desde a infância. E que se a gente tivesse consciência de tudo isso, a gente estaria com muita dor. Então, como muito aconteceu na infância, a gente vai acessando isso gradativamente, vai tomando consciência, e aí a oportunidade de viver uma vida diferente, após cada cerimônia sair enxergando o mundo com outros olhos, com outro conceito. Por isso que a gente alcança a possibilidade de dar o perdão para alguém que a gente tinha muita dificuldade, ou também de se reparar com alguém que a gente tomou consciência de que um dia na vida pode ter magoado, e a gente também se atirar em lições, né, em aventuras, em possibilidades muitas, porque a gente vai soltando as amarras. Não é como num passe de mágica, mas é uma vida de estudo, né? Uma vida de estudo espiritual que faz você ter mais ferramentas, aumentar o teu repertório, né, de habilidades para lidar com todas aquelas questões que a vida te trouxe, né? Principalmente as negativas. Então, a medicina da floresta tem dado para muita gente a oportunidade de enxergar o mundo e a vida com outros olhos. Assim. É muito forte, né? O que o Tom citou é que o sultão, ele diz que a vida é igual a um sonho. No dia que a gente desencarna e a gente olha a vida, é como de manhã, quando você acorda e você sabe que você sonhou. Então a vida, ela é um sonho, né? Aí diz que sonho que você sonha sozinho é só um sonho. Sonho que você sonha junto é realidade. Mas qual é a realidade que a gente está vivendo a partir de um sonho coletivo? Onde cada um está sonhando a própria ilusão de mundo. Onde todos os sonhos se interpenetram, né? Se cruzam numa malha, numa teia de sonhos, de ilusões de cada um. Então é isso que os toltecas chamam de mitote, né? Existe uma literatura muito maravilhosa do Dom Ruiz que se chama Os Quatro Compromissos, e já fica aqui no nosso próximo programa, na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre os 4 compromissos, como é que a gente faz para ir além do véu de Maia, como é que faz para a gente ir além de mitote. Quando você está dormindo e você está sonhando, naquele momento você não tem noção que aquilo é um sonho. Aquilo parece que é o seu mundo real, que é a sua realidade, né? Você não tem essa noção. Mas, às vezes, no meio de um sonho, você tem um lapso de consciência e você diz: isto aqui é um sonho. Eu estou sonhando. Não preciso mais sofrer nesse sonho. Não preciso mais ter medos nesse sonho. Não preciso mais ficar com angústia ou ansiedade, porque isto é um sonho. Então, quando a gente consegue no meio da vida ter essa mesma consciência, isso é só uma vida. Eu não preciso mais sofrer do jeito que eu sofria antes. Então, essa é a mensagem de Siddhartha Gautama, o Buda, sobre o sofrimento, né? Esse sofrimento é uma ilusão. Essa é a mensagem dos maias também, de como vencer essa ilusão, como vencer esse sofrimento. No Bhagavad Gita, quando Arjuna conversa com Deus, que é Krishna, Krishna diz: enquanto todos dormem, o yogi está desperto.
E aí as medicinas da floresta, elas vêm ao encontro de um despertar da consciência, um despertar de um novo olhar, de um novo mundo, um mundo em que você está consciente do teu sonho e do sonho coletivo. Logo, essas medicinas como a ayahuasca e muitas outras, a gente precisa de um programa inteiro para falar dessas medicinas todas, né? Elas também chegam como desprogramadores, para desprogramar a dor. Desprogramador. Desprograma a sua dor. Desprograma o seu trauma, o seu medo, a sua insegurança, os seus preconceitos, as suas crenças limitantes sobre a vida. Então a nossa proposta aqui todas as sextas-feiras, das 11 ao meio-dia, nesse horário tão especial, né? Um horário tão nobre assim, perto do horário do almoço, quando você está se preparando para ir almoçar, a gente espera trazer assim uma palavra de amor, de amorosidade, uma palavra de generosidade, de uma delicadeza, né? E de uma espiritualidade também, que a gente possa se desprogramar com o sabor da espiritualidade, que a gente possa se desprogramar com o amor da espiritualidade, que a gente possa se desprogramar com acolhimento, que a gente possa se desprogramar ao mesmo tempo que a gente se perdoa também por tantas coisas que a gente não se orgulha muito da nossa vida, coisas que a gente se culpa, né? Quantas coisas a gente já se culpou achando que ia pro inferno, que ia ficar com obsessor, que ia morrer nas trevas, ou dívida de vida passada. Vamos acolher isso tudo. Acolher a nossa sombra, acolher a nossa luz, entender que a gente já é o que a gente quer se tornar, né? Muito mais do que evoluir para ser alguma coisa, é curar as nossas dores e perceber que a gente já é. A gente já é a luz que a gente procura, a gente já é a verdade que a gente procura, a gente já é a força que a gente procura, porque esse poder, esse mistério maior é o que ilumina a nossa centelha divina, né? Então cada um de nós é a manifestação do divino, né? Vós sois deuses, né? Então a gente não está aqui para ficar repetindo passagem bíblica como se fosse uma verdade absoluta, mas algumas passagens, elas dizem respeito a saberes que a humanidade alcançou, e não aquela religião, né? Porque, inclusive, quando a gente fala de Jesus, de Abraão, de Madre Teresa, a gente está falando de pessoas que foram além da religião. Então, desprogramar é a gente ir além desse mundo de ilusão para alcançar a nossa essência, a gente poder enxergar, ter olhos de ver, né? Enxergar além. Então, muita gratidão, Cris, por esse momento aqui. Gratidão, Tom. Fiquem à vontade para dar uma palavrinha final aí. Estamos quase encerrando o programa. Que essa mensagem chegue no coração, né? Porque às vezes a associação de desprogramar está com a mente. Mas quando a gente consegue acessar o coração, parece que é uma verdade pura, né? A mente sempre está programando, desprogramando e acelerando e pensando no que é bom do que é ruim. Então, que isso fique no coração de todos aqui hoje, essas palavras. Gratidão. Gratidão pelo espaço, pelo momento, pelo retorno, mas principalmente pelos assuntos que nós vamos abordar, pelo que a gente vai viver junto, né? Então, muito bom estar aqui de volta na Rádio Vibe Mundial, 95,7, toda sexta-feira, às 11 horas. A gente bate paô aí na entrada e sobe aqui para conversar com vocês. Pronto, dá para ver pelo YouTube também, da Vibe Mundial, ao vivo. Gratidão, 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 gratidão. Axé, arroz, saravá, Axé, namastê. saravá. Axé. Bom fim de semana. Boa vida. Firmei sua força na cruz e no altar. Maria Padilha me deu rosas no cruzeiro. Tata Caveira, meu irmão, meu conselheiro. Dama da noite gargalhou pros inimigos. Seu tranca-rua me protege dos perigos.